Oi, gente. A Copa do Mundo já está começando. Eu estava vendo a cerimônia de abertura agora. Daqui a pouco tem o primeiro jogo. Mas ela está cercada por diversas polêmicas. E o presidente da FIFA acusa a Europa de hipocrisia por fazer críticas ao Catar e justifica a escolha dizendo que não somos a ONU, não é? Lembra de todos os crimes do passado, dos últimos 3.000 anos da Europa, né? Lembra inclusive de coisas recentes em relação à Europa, de que quando teve a retirada de tropas dos Estados Unidos do Afeganistão, a Europa não recebeu assim tantos refugiados enquanto o Catar recebeu mais, e faz essa defesa da escolha do Catar. Essa defesa está acontecendo porque vários capitães de seleções vão entrar com faixas da comunidade LGBTQ+, vão entrar com as cores, né? Tem aqui, inclusive, dizendo, né? Tem artistas que não estão indo por causa disso, tem eventos, empresa, né? A Panetone, por exemplo, vai começar uma campanha, né? E vai ocorrer pelos capitães das seleções. Os jogadores vão usar braçadeiras com cores do arco-íris. E a FIFA decidiu que vai multar essas federações. O que é que eu penso de tudo isso? Bem, eu entendo que a FIFA não deveria multar, deveria permitir a expressão de uma posição, né? Assim como o Qatar tem o seu jeito de ser, as outras pessoas discordam, expressam isso, né? Assim como é a legítima crítica ao passado europeu. Um passado de xenofobia, um passado de estímulo à escravidão, tráfico de escravos, imperialismo, colonialismo. O colonialismo foi uma coisa. Vou pegar um exemplo só para vocês terem uma ideia. A Espanha colonizou a boa parte aqui da América, né? Parte da América do Norte e da América do Sul. O Cortés e a colonização espanhola foi responsável por milhões de mortes de populações ameríndias aqui. Milhões de mortes, né, durante a colonização. E aí, se a gente for falar da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha, o capitão da Alemanha vai fazer, também tem muita coisa criticável. Mas eu penso que quando você começa a apontar para o passado, ou até para o passado recente, como uma forma de dizer, você tem que se olhar no espelho, você também tem problemas. Se os problemas forem absolutamente legítimos e criticáveis, não significa que as coisas criticáveis lá no Catar não sejam criticáveis. Essa é uma visão que realmente me incomoda quando se diz isso. Você tem que olhar para o espelho antes de poder criticar. Não, podemos criticar o passado europeu, eventuais elementos do presente de países europeus, no tratamento de imigrantes, no tratamento de populações. Dentro da Europa tem a Rússia, que no quesito LGBTQI+, também não é nenhuma maravilha, não é? E podemos sim ter divergências, as pessoas podem ter opiniões críticas da forma como se trata a comunidade LGBTQ+, lá no Catar. Considerar pessoas gays como se estivessem cometendo crimes por expressar sua orientação sexual, isso daí é, para mim, uma atitude reacionária horrível, absolutamente criticável, merece críticas, assim como o colonialismo europeu merece críticas, como o imperialismo merece críticas. Né? E seria importante que a liberdade de crítica, né, como diria um certo intelectual do século XIX, seja garantida, né, seja permitida. Quando a FIFA resolve multar os capitães por expressar a solidariedade deles com uma população, a FIFA toma o partido do Catar. E não deveria tomar o partido do Catar. A FIFA, mas é uma organização extremamente complicada, com histórico muito complicado também. Vale a pena lembrar de Copas do Mundo, né? A Copa do Mundo na Itália, né? Na época do fascismo italiano, né?
É uma instituição muito, muito complicada, né? Mas eu queria falar um pouco sobre isso e sobre a ideia de liberdade de crítica. Não é porque hoje os países europeus predominantemente não são violadores que a gente não deve criticar, e tem muitos aspectos criticáveis. Mas isso não pode servir de escudo para dizer que políticas no Catar que criminalizam a comunidade LGBTQIA+, que impedem a existência de direitos trabalhistas para os trabalhadores, inclusive que criaram os estádios, né, que construíram os estádios, que estiveram lá trabalhando para erguer esses estádios. A gente deve simplesmente tolerar que essa falta de direitos exista, né? É possível ter tanto críticas para o passado e o presente de todos os países. Por exemplo, só porque eu sou brasileiro significaria, e o Brasil tem uma história muito complicada de opressão, significaria que eu não posso criticar o imperialismo dos Estados Unidos em relação, inclusive, apoiando golpes aqui no Brasil? Isso me pareceria um absurdo se alguém utilizasse essa argumentação, dissesse, não, André, você não pode, como brasileiro, criticar os Estados Unidos e o imperialismo dos Estados Unidos em relação a vários países e as guerras que ele se meteu, não é? Porque o Brasil tem uma história de opressão também. Eu diria, não. Eu posso criticar a história de opressão do Brasil duramente, considerar que é um país com características escravocratas em sua história, oligárquico, e também criticar duramente o imperialismo dos Estados Unidos. De forma análoga, me parece absolutamente correto, né? Enfim, me parece absolutamente correto garantir a liberdade de expressão tanto das pessoas que querem criticar eventuais erros do passado dos países europeus, como queiram criticar a situação da legislação do Catar em relação à comunidade LGBTQ e a mais. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos e ajuda a gente a crescer. Eu devo fazer vídeos cobrindo alguns jogos, alguns dos principais jogos da Copa do Mundo, mas no meu outro canal, Dr. Tech Gamer, o link para ele vocês encontram no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.